Bom dia, povo lindo de Deus. Graça e paz do Senhor Jesus para todos aqueles que vão morar nos céus. E aos amigos que nos ouvem, que Deus abençoe, que Deus em si possa resplandecer o seu rosto sobre ti e te dar a paz, te dar um dia maravilhoso, abençoado. Que grandes projetos de Deus se realizará na vida de todos vocês. Amém. Queridos, eu ministrei essa palavra há um pouco mais de um mês na igreja e eu senti de Deus de colocar ela aqui, de gravar essa palavra, para que, quem sabe, outras pessoas que verem também possam ser abençoados por ela. Está escrito no livro segundo escreveu Lucas, uma mensagem muito linda, extraordinária, principalmente para os dias de hoje, inclusive no contexto que estamos vivendo nos dias de hoje, concernente à Igreja de Cristo. Diz assim, Zacarias, capítulo 1, verso 13. Vamos ler alguns versículos para a gente meditarmos depois. Diz assim, disse-lhe, porém, o anjo falou para Zacarias, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos regozijarão com o seu nascimento. Agora vamos ler o capítulo 18. Então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isto? É uma interrogação. Como saberei isto, pois sou velho e a minha mulher avançada em dias? Respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais ao seu tempo se cumprirão. Observe que aqui é o anjo Gabriel. Esse anjo não é de guerra, é um anjo que traz mensagem. Quando coisas que Deus quer revelar aos homens, algo extraordinário, o anjo Gabriel foi incumbido de trazer essas mensagens. Agora, esse mesmo anjo, ele sai agora da Judéia e vai para Nazaré levar outra mensagem, praticamente mesma mensagem, outro nascimento de outra criança para outra moça. Embora aqui nós estamos falando já de uma mulher que era casada com um sacerdote, porém estéril, não tinha filhos. Isabel era estéril. O anjo traga essa mensagem para ela. E nós lemos aqui para Zacarias. A mensagem foi para Zacarias, que a mulher dele daria ele um filho. Nós lemos aqui a resposta de Zacarias para o anjo. Agora vamos ver esta mesma mensagem levada agora para outra jovem, falando de um nascimento de outra criança, e a resposta desta jovem é a mesma resposta que Zacarias deu para o anjo. Observe. Mesmo capítulo de Lucas, capítulo 1, no verso 26. Aliás, no verso 34. Vamos ler o primeiro, vamos ler o 31. Vamos começar do 31 para ficar mais claro a leitura para nós aqui, queridos. Diz assim: eis que conceberás e dará luz a um filho. A mensagem que o anjo Gabriel está entregando para Maria.
Eis que conceberás e darás luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e sobre seu reinado não terá fim. Olha a resposta de Maria. Então disse Maria ao anjo: como saberá isto? Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Outra interrogação. A mesma interrogação que Zacarias fez diante do anjo. Diz: como? Mas como isso acontecerá? Zacarias disse: eu sou avançado em idade e a minha esposa também. E além disso, ela ainda é estéril. Como é que ela pode ter um filho? Maria disse: como isso acontecerá se não tenho relação com homem algum? Querido, é sobre estas duas respostas que vamos meditar neste momento. Por que o tratamento do anjo foi diferente entre Maria e Zacarias, se a mensagem era praticamente a mesma, o nascimento de duas crianças? O anjo chegou para Zacarias, que era sacerdote, tinha entrado no templo para oferecer sacrifício, só ele poderia entrar, e ele turbou-se o coração quando ele entra no templo e dá-se de cara também com o anjo ali, e não poderia entrar ninguém ali naquele momento, a não ser ele. Ele dá de cara com aquele ser celestial ali, e este ser celestial diz para ele o seguinte: não temas, porque tua oração foi ouvida. A tua esposa Isabel dará à luz um filho, e porá o nome de João. E foi dizendo as características dessa criança, quando ele crescesse, como seria. Por ela ser estéril e por ele ser avançado em dias, tanto ele como a esposa, ele disse: mas como? Ele interrogou o anjo: como será isso? Como é que isso vai acontecer? Como é que pode? Eu já passei da idade, a minha esposa também, e além de tudo ela é estéril. O anjo diz para ele: porque você não acreditaste, vai ficar mudo. Só vai falar o dia que a promessa se cumprir. Esse mesmo anjo sai da Judéia e vai para Nazaré entregar praticamente a mesma mensagem, só que agora para uma jovem, que também desposada com outro jovem, José, mas ainda não tinha tido um relacionamento conjugal com José. E o anjo diz para Maria: você vai ter um filho. A mesma mensagem que ele entregou para Zacarias concernente à sua esposa, ele e a sua esposa: você vai ter um filho. Ela diz: mas como será isso? Eu nunca tive relação com homem algum, nem com meu pretendente. Como? Como é que isso pode acontecer? Queridos, por que a resposta do anjo para Maria não foi a mesma que ele deu para Zacarias? É aqui que eu quero deter essa palavra. Por que a Zacarias, o anjo disse: você vai ficar mudo, porque você não está acreditando no que eu estou te falando. Eu vim do céu trazer essa mensagem para você. Você orou e Deus está lhe respondendo. O Todo-Poderoso está lhe respondendo. Você vai ser pai de um filho.
Por não acreditar, você vai ficar mudo. Só vai falar o dia que a promessa se cumprir. Para Maria, ele diz a mesma coisa. Ele chega cumprimentando, chama ela de agraciada, bem-aventurada, e diz: você vai ser mãe. Isabel era estéril. Maria era virgem. E ela diz: como será isso? Como isso pode acontecer? Por que o tratamento do anjo não foi o mesmo que ele deu para Zacarias? Queridos, a Bíblia só se entende a Bíblia pela revelação do Espírito, pela graça de Deus. Caso contrário, nós não compreendemos a palavra de Deus. A Bíblia foi escrita em 3 linguagens: figurativa, literária e alegórica. E muitas vezes, para entendermos a palavra de Deus, precisamos conhecer também essas 3 linguagens das quais elas foram escritas. É muito simples. O anjo disse para Zacarias: você vai ficar mudo, meu chefe. Você vai ficar mudo, meu camarada, porque você não está acreditando. Sabe por que o anjo disse para Zacarias: você vai ficar mudo? Porque Zacarias era sacerdote, Maria era serva. Zacarias era sacerdote, Maria era serva. Maria poderia até interrogar o anjo, duvidar do que o anjo falou, mas Zacarias não podia. Ele era sacerdote, ele era um ministro de Deus. A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito mais será cobrado. Por isso eu disse no início desta palavra, que esta mensagem serve para contextualizar o que estamos vivendo nos dias de hoje concernente à igreja, principalmente como muitos obreiros que estão em cima do altar, falando e fazendo coisas absurdas que Deus não mandou e que Deus não falou, que Deus não disse. Pessoas que estão lá em cima, mas não foram chamados por Deus, foram chamados por homens. Zacarias era um sacerdote, estava ali diante de Deus, dentro do templo, para prestar sacrifício. Pastores, obreiros, ministros têm um compromisso de Deus com a verdade, com a palavra, nada mais do que isso, com a palavra de Deus. Aquilo que Deus fala é a verdade. Quando ele abre a Bíblia e vai meditar na Bíblia, ele tem que ministrar sabendo que o que ele está lendo ali é a verdade de Deus para o seu povo. Pessoas, obreiros que falam uma coisa hoje, falam outra amanhã, irmãos. Por isso, queridos, que eu ponho mensagens minha não, que Deus concede a mim, eu gravo ela e coloco aqui no YouTube. Mas vocês nunca me viram pedindo para ninguém dar like, para ninguém visualizar, para ninguém inscrever no canal, para ninguém fazer. Não faço nada disso. A não ser uma mensagem que eu coloquei sobre uma menina que está aí despontando como pregadora. Uma reflexão que eu trouxe naquele dia, para que outras pessoas também ouvissem. Mas eu coloco aqui porque eu entendo que o que eu estou ministrando aqui é palavra de Deus. E sendo palavra de Deus, não pode cair por terra, irmãos. Palavra de Deus não pode cair por terra. Aquilo que você fala hoje aqui, você tem que falar a sua vida inteira, você tem que sustentar a sua vida inteira. Se foi uma mensagem de Deus, você orou, e o Espírito de Deus ministrou em seu coração e te revelou, é palavra de Deus e é eterno. Você não pode, depois de ministrar, jogar no lixo. Por isso eu gravo. Eu já disse para algumas pessoas que eu tinha um sermonário, capa de couro, mais ou menos desse tamanho assim, que ali eu colocava as mensagens que Deus me dava, aquilo que Deus falava comigo, eu colocava sempre ali. Mas morando de aluguel, muda daqui, outro dia você está acolá, outro dia você muda para acolá,
E nessas mudanças, o meu sermonário sumiu. Aí, o Espírito de Deus me ministrou meu coração que eu poderia gravar essas mensagens em vez de colocar num sermonário, nenhum livro, nenhum papel. E é assim que eu faço. Eu coloco aqui, eu gravo, porque vai ficar para sempre aí. Eu entendo que palavra de Deus é isso. Aquilo que você fala hoje, você tem que sustentar, se é a mensagem de Deus. Por que quando os pregadores sobem no púlpito, não é isso que eles falam, querido? Eu tenho uma palavra de Deus para você. Mas amanhã ele volta e fala, e fala outra coisa completamente diferente, desfaz do que ele mesmo falou. Ou então se esquece que falou aquilo. Se foi a palavra de Deus, se ele disse que tinha uma mensagem de Deus para a igreja, ele não pode voltar atrás, meu irmão. E nem amanhã depois está desfazendo aquilo que ele mesmo falou. O anjo disse para Zacarias: tu vais ficar mudo porque você não está acreditando no que eu estou dizendo. As pessoas leem uma coisa hoje e falam outra. Eles leem, mas pregam outra coisa de acordo com suas conveniências, de acordo com a circunstância, de acordo com o cenário está mostrando para eles naquele dia. É por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Para a salvação, Deus não tem exceção de pessoas. Ele morreu por todos. E ele diz que todos pecaram e carecem da sua misericórdia de salvação. Mas para ministrar para a igreja dele, como ministro dele, ele escolhe a dedo, como Jesus escolheu 12 homens. Existia muita gente nos dias de Jesus, letrados, homens inteligentes, sábios, doutores, formados, de um grau de conhecimento elevadíssimo. Existia muita gente assim nos dias de Jesus. E por que Jesus, por para a beira da praia, escolheu homens rudes, iletrados, pescadores? Porque Jesus pega, meu irmão, para que ele o capacita. Jesus não quer pessoas que já vêm com o seu próprio ensinamento, com os seus próprios conhecimentos. Jesus pega, trabalha, prepara e ensina a sua palavra. O que ele quer que nós falamos. Não é o que eu quero falar. Eu tenho que crer naquilo que Jesus me ensina, naquilo que ele manda eu dizer, como sendo a sua verdade eterna, como a sua palavra eterna. Não se esqueça que a palavra é o próprio Jesus encarnado. Ele diz que o verbo se fez carne, esse verbo é a palavra é Jesus, Jesus é Deus. Palavra de Deus não pode cair por terra, queridos. Pense bem antes de subir no púlpito, assumir o microfone de uma igreja e dizer: eu tenho uma palavra de Deus para a igreja. Olha a responsabilidade que você está tendo. Uma palavra de Deus para a igreja, que seja realmente uma palavra de Deus. Porque se não for, você vai ter sérios problemas com Deus. Se não for a mensagem de Deus, você vai ter sérios problemas com Deus. Ele diz: tu vais ficar mudo, Zacarias, porque não acreditaste na revelação de Deus. Eis a diferença do que o anjo disse para Zacarias e do que o anjo disse para Maria. Maria era uma serva. Zacarias era um ministro, era um sacerdote. É por isso que a gente vê hoje por aí tantas pessoas que se diz ministros, pastores, obreiros. O que eles falam não faz sentido, não tem fundamento,
porque não tem nada de Deus. Deus não os chamou, não os preparou, não os convocou, não disciplinou, não os ungiu, não os convocou e nem os enviou. Eu tenho uma mensagem que eu preguei há uns 4 meses atrás, que eu falo quando Jesus pega os discípulos, põe dentro de um barco e leva para o meio do mar, para treiná-los, prepará-los, mostrar para eles que eles têm que depender somente dele, somente de Jesus, no meio do mar. E Jesus ali, como homem, ele foi dormir, mas como Deus, ele estava nativo, atento a tudo. E ele mandou o vento assoprar e falou com o mar, agita aí o barquinho. E o barquinho começou a balançar, porque no meio do mar você vai correr para onde? Ou você confia ou não confia. Aqueles que Deus chama, Deus treina e prepara. Leva para o deserto para tratar com ele, para prepará-lo, para ele não engolir a mensagem de Deus e nem tampouco dar desvio para ela. Colocar a sua própria querer, sua própria vontade em cima da Bíblia para satisfazer os seus próprios gostos, as suas próprias vontades. É o que mais se vê hoje em dia. As pessoas se querendo se dar bem em cima da vontade de Deus, em cima da palavra de Deus. Pessoas se enriquecendo em cima da mensagem de Deus, em cima da vontade de Deus, em cima da palavra de Deus. Há uma diferença daquele que Deus chama, prepara, convoca e o envia. E para aqueles que o homem chama e põe em cima de púlpito. A diferença é enorme. Só não vê quem não quer. Deus seja louvado. Deus seja louvado, seu santo e poderoso nome. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Queridos e amados, que possamos estar com ouvidos atentos para ouvir verdadeiramente uma mensagem de Deus. Quando você estiver numa igreja, que o pregador subir e dizer que ele tem uma palavra de Deus, preste atenção se realmente é palavra de Deus. Preste atenção se verdadeiramente ele está trazendo uma mensagem de Deus ou uma palavra distorcida para favorecer a multidão para se ele se sair bem. Para no final do culto, o obreiro vir de lá com o envelope com uma boa, e colocar no bolso dele, porque a maioria hoje está interessado nisso. Palavras para eleger o coração das pessoas, para deixar ele eufórico, massagear o ego. É só mensagem de eu vou te dar, vou fazer, vou te exaltar, mas que aponta o pecado. Dizer que você tem que renunciar. Dizer que muitos que estão por aí têm que tomar vergonha na cara e viver uma vida reta e santa diante de Deus. Essas mensagens, raramente você vai ouvir. Porque eles pegam a palavra que é de Deus e deixam de lado e pregam suas próprias vontades para se favorecer a si mesmo. Todos esses obreiros vão ter um encontro com Deus. Observe o que o anjo disse para Zacarias: tu vai ficar mudo. Vai chegar o dia que muitos obreiros vão ficar mudo. Vai subir em cima do púlpito, quando eles for pregar, cadê a voz? Cadê a palavra? Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus em Cristo faça resplandecer o seu rosto sobre si e nos dê a paz. Querido, que Deus nos abençoe. Que a graça de Deus seja com todos, em nome de Jesus. Que tenhamos um dia maravilhoso para a glória do Deus que fez os céus e a terra. Amém. Amém.